A editora Vida e Consciência traz a você o mais novo best-seller de Zíbia Gasparetto, Vencendo o Passado. Um romance ditado pelo espírito Lúcius, onde forças estranhas unem o amor e o ódio. A história. Nesse livro, Vencendo o Passado, ele conta a história de uma família no interior de São Paulo e dos problemas que rolaram, que tiveram entre eles, para que as pessoas, com o tempo, fossem aprendendo, fossem mudando. Então, trata-se mais de um relacionamento familiar. O pai, Augusto César, um engenheiro de classe média, ele era um homem muito correto, e muito assim, ele tinha tudo sob controle. Na família só se fazia o que ele queria. Os filhos eram educados, 2 filhos, né? Um rapaz e uma moça, educados numa disciplina rígida. A esposa, uma mulher apagada, uma mulher assim, omissa. Não, ela participava da vida familiar, fazia tudo para o conforto da família, mas ela nunca dava opinião. Sempre fazia o que o marido queria, completamente voltada à vontade dele, obedecer à vontade dele. Nunca ela tinha opinião própria. O mais velho filho, com 19 anos, ele conseguiu viver nesse relacionamento, ele obedecia o pai nas regras familiares, mas fora ele fazia o que ele queria, ele mudava completamente de personalidade. Mas a menina, Carolina, que é a nossa heroína, ela era uma pessoa mais, assim, mais espiritualizada, um espírito já mais lúcido, que não aceitava muito bem aquela situação familiar do pai. Então ela vivia sempre confrontando o pai. E nesse ambiente, né, morreu, ficou doente o pai, o avô da Carolina, em São Paulo. Eles moravam em Bebedouro, na cidade do interior. Eles vieram a São Paulo e o pai veio a falecer. Então eles deixaram a Carolina em São Paulo, fazendo companhia para a avó e para a tia, e voltaram para o interior. E ela iria ficar até ela estava no 3º ano do colegial. E ela tinha que ficar estudando em São Paulo até o fim do ano, mas no fim essa situação teria que ser revertida, ela tinha que voltar para casa. Só que nesse meio tempo ela conheceu o Sérgio, se apaixonou. Um rapaz também que já estava com a vida já organizada, tudo, queria se casar com ela. Mas aí então começaram os problemas. O pai não queria absolutamente nem ouvir falar em namoro. Ele tinha projetado para ela uma outra coisa, que ela só poderia namorar depois que ela se formasse na universidade. E ele separa os dois, a menina volta para o interior. Sabe o que acontecia? Os dois, como eles se amavam muito, eles se encontravam durante o sono, eles saíam do corpo, se encontravam, e algumas vezes aconteceu isso. Até que, indo para o astral, lá sob orientação de amigos espirituais, a Carolina descobriu que ela atraiu isso, que ela tinha que fazer alguma coisa para que aquele impedimento, aquela separação entre ela e o homem que ela gostava, pudesse acabar, porque olhando assim do ponto de vista humano, não havia nada. Ele era um rapaz de boa família, não tinha nada contra, só o pai que não queria. E aí ela vai percebendo uma série de coisas. Ela começou a perceber, ter lembranças de vida passada e começou a perceber os pontos fracos que ela precisava vencer para que as coisas voltassem ao normal. O ódio. No relacionamento familiar, é muito importante os nossos sentimentos, como nós reagimos, né, com as coisas do dia a dia. Quando você se revolta, quando você fica com raiva, você está, ao invés de resolver a situação, você está criando uma situação muito pior. Você está alimentando uma situação de desentendimento, porque o relacionamento de revolta, de ódio, ele une tanto quanto o amor, só que une num sentido pior. Então, você só vai conseguir realmente ficar bem e harmonizar-se com os seus familiares quando você entender isso, que não adianta culpar os outros
né, na família, porque esse é aquele errado, é isso porque o outro fez alguma coisa que me magoou, eu sou a vítima. Ninguém é vítima e você precisa realmente entender isso, que não adianta ficar querendo se revoltar, mas sim fazer aquela pergunta que eu já disse, né? O que a vida quer me ensinar? E ir por aí, buscar um caminho melhor. A vingança. O sentimento de vingança é um mal que te deixa mal. E o sentimento da vingança também é porque você está se olhando como se você fosse uma vítima de alguma injustiça. Então você fica com raiva e você quer reagir, você quer brigar. E isso faz com que as coisas fiquem piores, com que você vá cada vez mais criando, alimentando essa raiva, esse ódio, ao ponto que chega até a atrair espíritos que também vivem, que acham que a vingança é o caminho melhor, que vão ali juntar-se a esse núcleo familiar, trazendo então, ainda aumentando, somando ainda mais raiva, mais tudo. Então, a necessidade é justamente de controlar isso, de perceber que nós também temos nossos pontos fracos, que as pessoas, que os seres humanos, eles têm pontos bons, já resolvidos, coisas que ela já conquistou, e tem pontos fracos que estão trabalhando, precisam ser trabalhados para resolver. E a vingança e o ódio vai só agravar essa situação. É preciso que você olhe também o lado bom, trate de puxar o lado bom da pessoa, ao invés de querer agredir, querer se vingar, puxar o que ela tem de bom, para anular esse sentimento, esse desentendimento que há entre os dois. O perdão é sempre necessário. E o perdão só vem quando você percebe que você não é vítima e que não há nada para perdoar, porque o outro fez aquilo que ele sabia e é dele. E que você tem que fazer a sua parte, né? Procurando fazer aquilo que você acha que é bom para você, se desligando desse sentimento de vingança, procurando o seu caminho, um caminho melhor. Zíbia Gasparetto vai encaminhar os seus leitores à sua melhora interior diante dos desafios que o remetam ao sucesso. A mensagem. Só conhecendo a si mesmo é que você vai poder mudar todas as situações que te incomodam, né? Conhecendo e atuando de uma maneira que você possa ir. Agora, a vida, ela te dá todas as dicas, porque quando você encara as suas necessidades e você olha e pergunta: por que eu estou passando isso? Por quê? O que a vida quer de mim? O que eu posso fazer para melhorar a minha condição espiritual e emocional? Aí as coisas começam a aparecer, a resposta vem na sua mente, né? Às vezes uma frase, um livro, uma pessoa que te diz alguma coisa, enfim, começa a vida a responder. E você vai percebendo, se você está aberto para isso, você vai percebendo tudo que a vida está te falando. É uma linguagem, é uma interação de você com a vida. E ela vai te dar, naturalmente, os instrumentos que você precisa, porque ela quer que você fique bem. A vida trabalha em nosso favor. Então aquilo vem e você começa a perceber atitudes suas, coisas suas que você nunca tinha visto. Foi o que aconteceu com a heroína, com a Carolina do livro. Ela começou a notar, por exemplo, ela não ligava para a mãe era tão omissa, a mãe era tão uma pessoa que não tinha opinião própria, só obedecia o marido, fazia tudo com conforto do marido, e era assim. Tanto que ela não conversava com a mãe, ela não tinha uma interação. A partir de um determinado momento, que a vida mostrou algumas coisas, ela começou a se aproximar. E ela descobriu que ali tinha uma pessoa muito diferente do que ela pensava. E com isso ela trouxe o lado bom dessa pessoa para fora e ela começou a se tornar uma pessoa atuante. Ela mudou. Ela começou, como ela foi valorizada, como ela foi assim, envolvida nessa coisa de trazer o lado melhor para fora, ela começou a se tornar uma mulher que já opinava, já aparecia, já conseguiu confrontar o marido finalmente nas coisas que ela achava que ele estava errado. Zíbia Gasparetto, pelo seu trabalho incessante e diante da missão fraterna de trazer conforto pelos ensinamentos do Espírito Lúcius, cada dia mais se esforça em novos lançamentos de sua obra literária. Vencendo o Passado é mais que uma história instigante, é de pura emoção.
é libertar-se dos tormentos na conquista da paz.